Hoje eu vou explicar um verso que muitas vezes ele é muito mal entendido, tá? Esse verso ele está em Romanos 6, é o versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Esse verso está dizendo que quando nós estamos debaixo da lei, nós estamos em pecado. Olha só. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas, como agora nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça, tá? E eu vou explicar o que significa esse verso aqui biblicamente. Primeiro vamos entender o que é a lei. A lei são as leis de Deus, os 10 mandamentos, os estatutos de Deus, tá? Então vamos entender o que significa a lei, para a gente poder entender esse verso. Em Romanos 7,7, olha o que diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Esse verso está dizendo que a única maneira de eu saber se eu estou em pecado é por intermédio da lei. Ou seja, é a lei que mostra se eu estou em pecado ou não, tá? Vamos confirmar isso de novo, olha. Em 1 João, capítulo 3, no versículo 4, olha como ele define a lei e o pecado. Olha o que ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? É você transgredir as leis de Deus. Todo aquele que transgride a lei de Deus está em pecado. Tá? Então, para que serve as leis de Deus? É para nos mostrar se nós estamos em pecado. Por exemplo, um dos 10 mandamentos é não matarás. Então, se você matar alguém, aí a lei ela diz não matarás. Você matou, você está em pecado. É para isso que serve a lei de Deus, para nos mostrar que nós estamos em pecado. Tá? Mas a Bíblia nos ensina um outro conceito, que para nós não estarmos em pecado, para nós abandonarmos o pecado, nós temos que nos arrepender do pecado. Mas em Romanos 2, capítulo 2, versículo 4, olha o que diz aqui: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Esse verso está dizendo que o que nos conduz ao arrependimento é somente a bondade de Deus. Ou seja, o homem ele não tem condições de se arrepender dos seus pecados por ele mesmo. É Deus que nos conduz ao arrependimento, ao verdadeiro arrependimento. Tá? Arrependimento é o quê? Tristeza pelo pecado. E quando nós sentimos tristeza pelo pecado que nós cometemos, nós abandonamos. E aqui ele está dizendo que isso é uma obra de Deus, né, gente? Se é Deus que nos conduz ao arrependimento para que a gente abandone o pecado, então isso tem que ser um trabalho do Espírito Santo. Já que nós não temos capacidade para nos arrepender sozinhos, olha só o que diz Gálatas, no capítulo 5, versículo 18. Diz assim, olha: mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Olha que interessante. Para que serve a lei? Para nos mostrar que nós estamos em pecado. Mas agora ele está dizendo que se nós formos habitados pelo Espírito Santo, nós não estaremos debaixo da lei. Nós seremos guiados para a graça. Por quê? Todos nós somos pecadores perante Deus. A Bíblia declara isso. E para a gente deixar de ser pecador e para a gente estar debaixo da graça, da salvação que Jesus Cristo nos oferece, nós temos que nos arrepender dos pecados e abandonar os pecados. E ele está dizendo que nós
só podemos abandonar o pecado quando a gente se arrepende dele, a gente sente tristeza por causa dele. E a Bíblia está dizendo que é só Deus que pode fazer com que a gente se arrependa do pecado e que a gente se afaste do pecado. Então agora vamos voltar naquele verso que a gente leu. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então o que significa? Que nós não estamos debaixo da lei quando nós não estamos em pecado. Quando o Espírito Santo habita em nós e nós nos arrependemos, nós abandonamos os pecados, aí nós não estamos mais debaixo da lei. A lei não pode nos acusar mais, porque a gente não está mais desobedecendo, transgredindo a lei. Então, quando nós não estamos em pecado, agora nós estamos debaixo da graça. Mas, digamos que eu estou debaixo da graça, mas eu começo a pecar, a transgredir as leis de Deus. O que acontece? Agora eu volto para debaixo da lei de novo. A lei me acusa, mostra, você está pecando, você está adulterando, você está roubando, você está matando. Mas eu me arrependo de tudo isso. O Espírito Santo vem, habita em mim, me conduz a me arrepender e abandonar esses pecados. Agora eu saio de debaixo da graça, da lei, e vou para debaixo da graça, da salvação. É isso que significa, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. Mas se você pecar novamente, aí você vai estar debaixo da lei novamente. Mas se você se arrepender, confessar seus pecados e abandonar esses pecados, aí você não vai estar mais debaixo da lei, agora você vai estar debaixo da graça de Jesus Cristo. É isso que significa esse verso aqui. E muitas vezes as pessoas não sabem interpretar ele direito e diz assim que as leis foram abolidas. Por isso que a gente não vive mais debaixo das leis, agora a gente vive na época só da graça. Mas veja bem, a lei, ela nos mostra se nós estamos em pecado ou não. Se nós não soubermos se nós estamos em pecado, nós não podemos estar debaixo da graça. Um pecador que está pecando constantemente, ele não pode estar debaixo da graça. Ele só está debaixo da graça quando ele se arrepende pela obra do Espírito Santo, abandona aquele pecado e agora ele não está mais debaixo da lei, está debaixo da graça. É isso que significa esse verso. Amém?